E aí, turma, tudo bem com vocês? Vamos falar desse clássico das cores. Ferroviário e Fortaleza abrem as semifinais do Campeonato Cearense neste sábado, 4h30 da tarde, no estádio Presidente Vargas. Vamos falar aqui sobre as prováveis escalações, o esquema tático das duas equipes. Mas antes, solta a vinheta. É isso, turma. Antes, deixa aí seu joinha, né? Deixa sua curtida, que ajuda demais, fortalece demais aqui o canal, deixa seu like. E se você puder se inscrever aí, que você me ajuda mesmo, se inscreva aí no canal, clique no sininho para receber as notificações. E vamos lá, vamos falar um pouco sobre esse clássico das cores, esse Ferroviário Fortaleza. Começar falando do Fortaleza, né? 10 dias sem jogar, né? A última partida foi justamente contra a equipe do Vitória, a derrota de virada por 2-1. Na verdade, são 3 derrotas seguidas, 3 por 2-1 e 2 de virada, né? Teve jogo contra o Altos também, perdeu 2-1 de virada e o Clássico Rei por 2-1 contra o Ceará pelo Cearense. Bem, imagino que o Vojvoda deva fazer mudanças. Assim, na minha modesta e humilde opinião, ele deve fazer. Ele sabe que um resultado que não seja positivo, que não seja uma vitória, pode dar muitos problemas para o Vojvoda, confiança do elenco, aquela coisa toda do mental que a gente sabe que atrapalha demais. Então, assim, o Fortaleza precisa da vitória. Eu acho que até a atuação, porque é o típico do jogo, né, que, olha, mesmo que o Fortaleza faça uma grande partida, né, mas se não vencer, se completar 4 jogos sem vitória, eu acho meio complicado não abrir ali, não começar a abrir um problema ainda maior para o Vojvoda. Eu vejo que é preciso vencer, né? O discurso ser aquele, não, o mais importante era a gente voltar a vencer, né? Sempre tem esse discurso, né? Muito mais. É interessante isso. Quando perde jogando bem, não, a gente sabe, mas é futebol, né? Fizemos, criamos, mas acabou não dando certo. Aí tem o outro lado também. Quando vence e não joga bem, o importante era os 3 pontos, a gente precisava desse resultado. Mas nesse momento eu não consigo enxergar outra coisa que não seja uma vitória. Não adianta nada fazer uma boa apresentação e não vencer o Ferroviário. Fortaleza precisa dessa vitória, até porque é um jogo de mata-mata, né? São 2 partidas, 180 minutos, e você começar uma semifinal com um resultado positivo é excelente. Mas assim, não pense que vai ser fácil não. O Ferroviário tem um bom time, treinado pelo Thiago Zorro, faz uma linha de 5-3-2, eu passo já a escalação para você, mas tem 2 dúvidas, tá bom? O Ferrão tem 2 jogadores que estão lesionados e podem desfalcar a equipe. Do lado do Fortaleza, o Manuel Martínez deve voltar, né? Foram 10 dias, então vejo o Vojvoda primeiro. Creio que ele possa mudar o esquema tático. Não é possível que o Vojvoda vá insistir no 4-3-3. Não consigo, sabe? Imagina, ele possa até ir num 3-4-3, né? Ele não abandona esses 3 atacantes, né? Mas, vocês lembram do jogo contra o Bahia? Foi só 2 atacantes, né? Foram só 2 atacantes. Foi apenas o Marinho e o Lucero, né? Ele escalou 4 volantes naquele dia lá. Era Rossetto, Pedro Augusto, Hércules e Emanuel Martínez. Então, assim, imagino que ele possa fazer alguma mudança nesse time. Não acredito que ele vai colocar o Pedro Augusto, tá bom? Eu acho que como tem Paul Fernandes, pode ser que ele use o Zé Wellison, o Lucas Sacha pode ser que volte, né? Não jogou o clássico, mas enfim, são oportunidades que é possível a gente imaginar pro Vojvoda. Vejo que Caleb e Pochettino não estão num bom momento, então não me surpreenderia se o Vojvoda escalasse 3 volantes, mas deixasse os 3 atacantes. Então, assim, colocando Marinho de um lado, né, Lucero e o Moisés, por exemplo. Tá bom, meus amigos? Aqui não é informação, até porque a gente não tem como, né? Por exemplo, Breno Lopes poderia fazer esse estilo, assim, de jogar ali mais centralizado. Lucero não passa por uma boa fase, mas a gente sabe como é o Vojvoda, né? Tem alguns jogadores que realmente ele gosta de insistir. No sistema defensivo, eu gosto muito de olhar porque o Vojvoda presta muita atenção no adversário, né? O Ferroviário mesmo joga com 2 atacantes, tá bom? Então, Alanzinho e Ciel. E joga com Janeudo, né, que é um meio armador, e 2 volantes. Então, assim, ele não vem com 3 atacantes. Então, para mim é improvável, na minha opinião, ele jogar com 3 zagueiros. Isso é uma opinião particular. Eu não duvido de nada dele mudar o esquema tático. Mas, enfim, eu não consigo... Como é que a gente pode dizer, né? Olhando com os olhos do Vojvoda, né? Se ele realmente estiver olhando como ele gosta de olhar o adversário, seria estranho enfrentar um adversário que tem 2 atacantes apenas, ele colocar 3 zagueiros e 2 volantes, né? Então, assim, não seria o ideal. Para mim, ali, acho que a zaga Brits e Davi Luiz
enfim, vejo dessa forma. As laterais, acho que ele vai colocar o Diego Barbosa, não acho que vai ser o Pacheco. Na direita, com certeza o Mancuso, não consigo enxergar. E aí o meio, que eu acho que é o grande gargalo do Fortaleza hoje. Eu não sei para vocês, deixa aí nos comentários. Para mim, o problema do Fortaleza, além, é claro, né, os jogadores não estão fazendo gol, mas o meio não ajuda, né? Falta um armador ali, falta alguém municiar ali o ataque. Precisa melhorar, sem dúvida alguma, Marinho, Lucero, Breno Lopes, sem dúvida, Moisés, mas eu acho que o meio também precisa de uma melhorada bastante. Como eu disse, né, essa ideia de contratar centroavante, que estava aí querendo contratar centroavante e aparentemente não deu certo, eu acho que a ideia era melhor, muito melhor, atrás do meio campista. Enfim, são as coisas que a gente sabe. Como tem aquele discurso de sempre, a gente confia no elenco, né? O próprio Marinho soltou, a gente confia nesse grupo, esse grupo tem potencial, o Vojvoda falou isso. Enfim, para mim uma escalação, vou soltar aqui uma escalação do Fortaleza, aí a gente debate sobre isso, vocês deixam aí nos comentários. Para mim, João Ricardo, eu acho que ele permanece com o João Ricardo, foram 10 dias de treinamento, o João Ricardo falhou praticamente nos 3 jogos. O último jogo contra o Vitória, gente, eu não sei se falhou naquele gol do Baralhas, tá? Muita gente falou e tal. Eu acho que tinha um jogador ali no meio que acabou atrapalhando ele, por isso que ele pulou atrasado. Não é do João Ricardo ele pular atrasado. Mas enfim, né? Falhou nos 3 jogos, né? Contra a equipe do Ceará, contra o Altos e meio que poderia ter sido melhor no jogo contra o Vitória no gol do Baralhas. João Ricardo, Eros Mancuso, para mim eu não consigo enxergar outro. Mancuso lá na direita, com o Diogo Barbosa na esquerda. E aí os 2 zagueiros, eu escalaria Brits e Davi Luiz. Essa seria minha zaga. Davi Luiz jogando um pouquinho mais do lado esquerdo. Não colocaria o Brits, como ele fez daquela vez com o Kusevich no Clássico Rei, que ele colocou Kusevich, Brits e o time ficou meio penso. O Brits não soube jogar ali pela esquerda. Eu colocaria dessa forma. Brits e Davi Luiz. No meio, Paul Fernandes, Paul Fernandes, se tiverem 100%. Paul Fernandes, Matheus Rossetto ou Emanuel Martins, quem tiver de 100% dele. E lá no meio, eu colocaria Caleb, tá bom? Eu colocaria Caleb. Dava mais uma chance pro Caleb para jogar ali no meio de campo. E lá na frente, eu colocaria Breno Lopes, tá bom? Marinho, Breno Lopes e Moisés. Deixaria Lucero no banco. Se ele vai fazer isso, acho difícil, mas estou dizendo que a minha escalação seria essa. A escalação do Vojvoda, vamos lá. João Ricardo, Eros Mancuso, Brits e Kusevich, não. Kusevich e Davi Luiz, acho que seria essa. E na esquerda, Diogo Barbosa. Paul Fernandes, Zé Welles e Pochettino. Marinho, Lucero e Moisés. Talvez, na minha opinião, talvez essa seja a escalação do Vojvoda, né? Que eu acho que ele pode escalar. Na minha, eu escalaria outra. Mas enfim, a gente espera amanhã, 3h30 da tarde, para a gente ver qual será a escalação. Eu vejo que é possível o Fortaleza, depois de 10 dias, fazer uma apresentação muito melhor do que foram as outras. Mas quando eu falo melhor, ter um toque de bola melhor, preencher os espaços melhor, ter uma bola parada em que funcione, ter jogadores que, na hora em que estiverem com a bola, tomem decisões corretas, Marinho principalmente, Paul Fernandes, jogadores que precisam tomar decisões corretas e não errar passes e dribles. O Marinho, que ao invés de tocar, tenta driblar, ao invés de driblar, tenta tocar, tenta chutar. Então, é preciso que nesses 10 dias de treinamento eles tenham pelo menos ajustado essas tomadas de decisão. Do lado do Ferroviário, tem 2 jogadores que são dúvidas, né? É o João Vitor, o goleiro titular, que não participou do jogo contra o Maracanã. Ele se machucou no jogo contra o Tirol, na vitória por 3-0 pelas quartas de final do Campeonato Cearense, sábado passado. Na quarta-feira ele não foi sequer para o banco contra o Maracanã pela Copa do Brasil. Quem foi o Cavicchioli. Então, são 2 bons goleiros, tá bom? Só para ficar assim bem claro, tá bom? Se o João Vitor não pode, é tanto que vai o Cavicchioli, que foi o titular no jogo contra o Maracanã pela Copa do Brasil. E tem o William Maranhão, titular absoluto, que sentiu uma lesão muscular, saiu durante o jogo contra o Maracanã e entrou o Kevin Rivas, que é um colombiano. Então, assim, creio que possa ser ele o time ele jogar como titular. O Ferroviário joga com 3 zagueiros e 2 laterais atrás, tá bom? Então é um 5-3-2 defensivamente. E às vezes, quando está com a bola, os laterais um pouco avançam, principalmente o Pablo Alves pelo setor esquerdo. A escalação do Ferrão tem que ter cuidado, tá bom? Antes de mais nada, tem que ter cuidado. Alanzinho e
e Ciel são bons. E o Alanzinho joga muita bola. Para mim, é o grande destaque do Campeonato Cearense, artilheiro do Campeonato Cearense, está jogando muita bola. Ciel, querendo ou não, incomoda, tem um faro de artilheiro, foi dele o gol, a bola caiu nos pés dele, meus amigos. Só para vocês terem ideia, no jogo contra a equipe do Maracanã. Então, assim, é um jogador que tem que ter muito cuidado, apesar da idade, 42 anos, mas é um jogador que tem que ter muito cuidado, que sabe, tem velocidade. Nem parece que o Ciel passou dos 40 anos, tá bom? Quem ainda não pôde acompanhar o jogo do Ferroviário vai ver que nem dá para perceber que o Ciel passou dos 40 anos. Pelo contrário, imagina ele que tem seus 35, por aí ele até brinca sobre isso, o Ciel 99. Então, são dois jogadores que jogam bem lá na frente. O Alanzinho é aquele jogador do drible, do 1 contra 1, finaliza muito bem, tem velocidade. E o Janildo é o armador ali das jogadas, muito bom por sinal. Mas também tem o Garibe, volante, dá bola parada, joga bem também. Então, assim, tem que ter cuidado com esses jogadores que são muito. Eu gosto muito deles. E aí, vamos lá, né? A escalação tava voltando, né? E o outro era o Kevin Rivers, que é o terceiro homem do meio de campo. Mas vamos lá. João Vitor ou Cavicchioli, né? Qualquer um dos dois são muito bons, muito bons. Aí na direita, ele joga com 5 atrás, tá bom? É o Cauê Leonardo. Aí os 3 zagueiros, o Iago, o Lucas Ramírez e o Wesley Júnior. E do lado esquerdo, ele coloca o Pablo Alves. Então, pronto, essa linha de 5, às vezes o Cauê e o Pablo avançam um pouco mais. Aí no meio, como eu falei, se o William Maranhão não tivesse recuperado, ele deve colocar o Kevin Rivas. E aí, Garibe e Janilton. E na frente o Alanzinho e Ciel. É dessa forma que o Ferrão joga. É um time que às vezes no primeiro tempo tem certas dificuldades, mas depois o Thiago, ele estuda bem o time e consegue corrigir algumas coisas. É um bom treinador. Estou gostando do Thiago Zorro, português, muito bom. No jogo contra o Maracanã, o Ferroviário poderia ter vencido, criou oportunidades para ter vencido, fez 1-0, poderia ter feito 2, mas não fez. O Maracanã foi para cima, acabou empatando merecidamente. O Maracanã também pressionou. Foi um bom jogo, jogo equilibrado. O Maracanã também tem seus valores, então o Ferrão acabou ali deixando escapar o empate. O Thiago Zorro poderia, quando estava 1-0, o Maracanã estava meio cansado. Se ele pudesse ter insistido um pouquinho mais, no lugar do Kevin Rivers, tivesse colocado um jogador um pouquinho mais para frente, poderia ter conseguido o resultado positivo. Aí depois que o leão tá, né? Depois que o touro tá morto, todo mundo coloca o pé em cima, né? Então é muito fácil de falar depois que o resultado tá pronto. Mas seria alguma alternativa. Mas enfim, meus amigos, é isso. Amanhã tem VAR, tá bom? Volta o VAR, né? O Magno Cordeiro é que vai ficar no VAR, a arbitragem é do Rodrigues Júnior, o árbitro cearense aqui, muito bom, CBF, o Magno também CBF. Acho que não tem nenhum problema. Com o VAR, meus amigos, tudo melhor. Eu acho que não é para ter nenhum problema. Então vejam a arbitragem tranquilo. PVzinho de açúcar, 4h30, transmissão. TV Verdes Mares, TVC, Canal Gold, inclusive, vou estar no Canal Gold, nos comentários dessa partida, a partir de 4 horas da tarde. E a FCF TV Internacional, se você estiver no exterior, você acompanha pela FCF TV, que vai transmitir essa partida. E, obviamente, se estiver em todo o Brasil, você pode acompanhar pelo canal Gold, que eu vou estar nessa. É isso, meus amigos. Espero que você tenha gostado, tenha destrinchado. Por favor, se você chegou até aqui, é porque você gostou desse vídeo, então deixa seu like, ajuda demais. E se você, obviamente, tiver, por favor, alguma opinião sobre isso, sobre as escalações, deixa aí nos comentários, que ajuda demais. Isso ajuda pra gente conversar um pouco mais e falar. E com isso, ajuda também aqui o canal. É isso, gente. Até a próxima.